Boa noite! Hoje o nosso papo vai ser sobre as 5 feridas emocionais e como elas aparecem no nosso comportamento. Mais interessante do que saber que elas existem é saber como a gente se comporta quando estamos influenciados por ela. Eu e Marina, seja bem-vinda! Tô só esperando você solicitar para poder te colocar, tá bom? Boa noite, pessoal. Quem tiver dúvida a respeito do tema, já vai deixando as perguntas aí pra gente poder responder ao longo da nossa conversa aqui. Tô achando que tá meio escuro aqui. Não sei. Vou começar esse bate-papo de hoje que vai ser super legal. Marina, acho que você apertou o botão errado. Solicita de novo, por favor. Vê se você consegue fazer a solicitação outra vez para eu conseguir te colocar, porque parece que aconteceu alguma coisa aqui. Não tá aparecendo, Marina. Tenta de novo. Vamos ver se agora vai. Ó, agora foi. Peraí. Ver solicitação. Entrar ao vivo. Agora sim. Agora sim. Espera aí. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Tá ótimo. Cadê lá? A gente já ajeita e chega no final é aquela correria, né? Pra gente poder mandar pro pessoal, porque sempre tem uns que esquecem, né? Sim, verdade. Marina, Boa vamos noite. começar? Eu vou começar. Eu sou a Bruna, sou especialista em neurociência comportamental, fundadora do Código R. Eu atendo mulheres que estão passando por problemas nos seus relacionamentos, na vida pessoal, ligada à autoestima, relacionamentos, tudo que tem a ver com o nosso universo. E você, Marina? Então, eu sou terapeuta energética, tá? Eu trabalho com algumas ferramentas aqui que não vem ao caso falar, mas que a gente atua direto no inconsciente. Eu tô falando que não vem ao caso falar, assim, a diferença entre um e outro, porque na hora que a pessoa chega, né, com a questão dela, eu vou avaliar dentro do que ela está trazendo qual aquela mais indicada, né? Então, e é isso, porque assim, muitas dores, a gente até vai falar disso aqui hoje, né? Que a gente carrega, elas são inconscientes. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue. Por quê? Porque existe, né, toda até mesmo questão de ancestralidade, né? Feridas profundas, então a gente precisa ressignificar isso. Então a gente trabalha muito com essa questão do inconsciente, porque a consciência a maioria já tem, né? Mas Legal. não muda o padrão. É verdade. Hoje, então, nós vamos falar sobre o feminino ferido, né? Sobre essas feridas Isso. emocionais que nos acompanham e quais são as máscaras que a gente acaba utilizando sem querer. Então, se você está Sim, aqui, você provavelmente vai se identificar com algumas dessas máscaras, porque mesmo a gente trabalhando durante muito tempo, a gente ainda apresenta alguns comportamentos ligados àquelas sim, máscaras que mais nos com influenciam. certeza. Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar, Marina? Vamos começar falando sobre as feridas emocionais? Vamos, olha só, gente. O que acontece? A gente, eu acredito, né, que todo mundo que está aqui já passou por questões relacionadas, até mesmo relacionamentos afetivos, né, que é uma das que mais impactam, embora não seja só nessa área, acaba afetando o financeiro também, mas nós não vamos falar disso hoje. E aí, o que acontece? Às vezes, você termina um relacionamento e aí você busca uma outra pessoa logo em seguida, né? Você nem dá tempo de olhar por que não deu certo, isso, aquilo. Você quer logo tampar aquele buraco. E aí você troca o personagem, mas a história permanece a mesma. Né? Quem nunca viveu isso? Você fala, meu Deus, parece que eu estou presa nessa história, que não muda. Né?
E às vezes você acha que é azar. Ah, eu tenho o dedo podre, que não sei o que, mas não é, gente. Na verdade, isso são dores antigas que acabam se tornando hábitos na nossa vida, né? E a forma como você sustenta essas relações, ela começa a te machucar profundamente, e isso acaba se tornando um hábito, porque você começa a desenvolver, né, todo um sistema de proteção para você lidar com aquela situação. Então, você acaba acostumando até com o que é ruim, né? E aí é um caminho sem... Assim, não vou falar que é um caminho sem volta, não, porque tem volta. Agora, assim, sozinha é muito difícil, né, Bruna? Sim, Você fazer realmente. esse caminho. Até para E é você conseguir analisar o que precisa ser mudado, né, Marina? Porque às vezes a pessoa pensa que é um traço da personalidade dela. Ah, eu fujo, eu me afasto porque é um traço da minha personalidade. Ou eu sou muito controladora, esse é um traço da minha personalidade. E muitas vezes não. Muitas vezes é só a forma de lidar com aquilo que te machucou quando você era pequena e ainda não tinha condição de compreender. Com certeza. E a gente traz, né, muito dessas feridas, né, a forma como a gente fez para se proteger lá na infância, a gente continua usando isso hoje, só que hoje isso nos atrapalha profundamente, né? Então, assim, eu até quero fazer uma pergunta, né, para quem está aí, né? Quem você se tornou para sobreviver a tudo que você viveu desde a sua infância? Você já parou para pensar nisso? Essa pergunta é excelente, né? Ela traz uma reflexão dos comportamentos que a gente acaba repetindo. Porque quem você se tornou é exatamente isso. Qual foi aquela dor que fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje? Qual que é o seu recurso para lidar, né, com o seu sofrimento? Exatamente. Então, Com seus quem você, erros? se você puder digitar aí, eu não sei se você está pelo celular. Eu tô pelo celular. Se alguém tiver aí e puder digitar para a gente, fica essa reflexão. Quem você se tornou para sobreviver a tudo que você viveu desde a sua infância? Porque você não é isso. Você não é as suas dores. Você não é isso. Você está vestida, né? Você está encarnando aí um personagem para sobreviver a isso, né? Mas hoje isso te atrapalha. Hoje você já é adulta, você já tem consciência, só que o seu inconsciente já aprendeu, né, desde a sua infância, como reagir a isso e você continua usando esse artifício até hoje. Então, precisa mudar isso, né? É o que a gente chama de padrão. Você tem um padrão de comportamento onde você atrai pessoas sempre do mesmo tipo. Aí, ó, quem você se tornou para ser quem você é, desde a sua infância, né? Desde a sua infância. Então, vamos lá. A gente vai iniciar falando aqui um pouquinho sobre as características da mulher com o feminino ferido. Eu acredito que muita gente vai identificar, algumas vão até gabaritar que isso Olha é que a Arielle já respondeu, olha que legal. Me tornei uma pessoa que resolve tudo sozinha para ser vista. Essa é uma das máscaras que a gente utiliza hoje. exatamente. Essa é uma das características do feminino ferido. Então, olha só, gente, vamos iniciar aqui. Essa mulher com o feminino ferido, muitas vezes, ela é indisponível. Ela fala que ela quer um relacionamento, mas ela está indisponível para isso. Então, ela começa, como a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Então, você começa a atrair parceiros também indisponíveis, ou seja, porque eles têm um relacionamento, ou namora, ou é casado, ou ele mora numa outra cidade, ou ele não tem, ele não se aprofunda emocionalmente, ele fica mais ali na superfície, né? Ele até fala que quer também, mas ele está indisponível, ele não investe na relação, né? Então, isso é uma das características da mulher com o feminino ferido, tá? E aí, o que acontece? Ela tem dificuldade de se entregar nessa relação, né? Então, ela também fica na superficialidade. Por quê? Porque se ela aprofundar, ela vai ter que mostrar a vulnerabilidade dela e ela não quer, porque ela é forte, ela é guerreira, né? Então, baixar a guarda para ela é muito difícil. Então, ela já entra naquela relação cheia de certeza, cheia de julgamento, totalmente na defensiva, é a mulher mesmo armada,
né? Para E quem vê de fora, né, Marina, muitas vezes essa mulher parece autoconfiante, parece que ela é muito centrada, que ela sabe muito bem o que ela quer da vida, porque essa é a imagem que ela passa. Só que isso não condiz com a realidade, porque ela não consegue alcançar aquilo que ela quer, justamente porque ela está presa nesse medo de se entregar, ela está presa na superficialidade. Então, se exatamente. você é uma mulher que se apaixona por homens comprometidos, que tenta se envolver com pessoas que não querem se envolver com você, que busca relacionamento com aquele que parece que é impossível, porque realmente é, porque a pessoa de alguma forma também não está disponível, talvez você esteja vivendo essa máscara. Com certeza, com certeza. E muitas mulheres, tá? Falam que quer um relacionamento, mas elas também não estão disponíveis para isso, tá? Outra característica é uma mulher que tem dificuldade de receber, tá? Ela tem dificuldade de receber ajuda, ela tem dificuldade de receber um simples elogio, ela tem dificuldade de receber uma flor, sabe? Isso para ela é desconfortável. Ela sente como se ela estivesse sendo dando um trabalho para a pessoa, né? Nem um elogio. Às vezes fala, nossa, que camisa bonita, que blusa bonita. Aí ela, ai, nossa, eu comprei no brechó. Ou, nossa, essa blusa é velha. Aí ela logo dá um jeito de desmerecer aquilo dali. Ela não sabe falar. Muito obrigada, eu também gosto. Ela não sabe, né? Sim. Aí, E às eu vezes, sou. num relacionamento, isso pode aparecer naquela situação em que você ganha um presente e você sente necessidade de retribuir com outro presente. A Exatamente. pessoa te faz um favor e você quer fazer um favor ainda maior para outra pessoa. É o seu jeito de compensar aquilo que foi feito para você, porque você não sabe simplesmente receber e agradecer. Exatamente. Então, assim, ela tem essa crença, né? Então, ela prefere, como ela não sabe receber, ela prefere fazer tudo sozinha, né? E por quê? Porque para ela depender de alguém é colocar ela naquele papel de vulnerável que a gente viu na primeira característica. Então, não dá certo. Então, ela não quer. Por que que eu estou falando que isso é característica de feminino ferido? Porque a mulher com o feminino curado, ela é receptiva, ela é amorosa, ela sabe receber, né? E ela coloca nesse lugar mesmo de receber, de às vezes sair, o rapaz abre a porta do carro para ela, puxa a cadeira, ela sabe, ela não se incomoda com isso, né? Vai tomar um café, deixa ele pagar a conta. Não, a mulher com feminino ferido, ela quer logo enfiar a mão no bolso e pagar a parte dela, e ela faz questão. Gente, aprenda a receber, aprenda, né? Isso é um exercício, né? Mas é uma das características. Quer falar? Quer complementar alguma coisa? Você pode ir falando junto, tá? Não, tá bom. Eu Não, mas vou é exatamente falando. isso. A gente tem que exercitar tudo aquilo que a gente descobre sobre nós, que a gente até então acreditava que era uma característica, a gente vai percebendo que não, que são comportamentos derivados do nosso feminino ferido, são coisas que a gente pode ir consertando através da nossa maneira de agir. Então não é para você falar, ah, realmente eu sou assim e pronto, agora já era. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você vá tentando se curar. A gente sabe que não existe, né, uma cura, que não existe um momento em que você vai reparar todos os seus problemas. Afinal de contas, a gente está aqui justamente para isso, para Sim, crescer, né? Para se desenvolver. Mas como diz o Jung, é como se fosse uma espiral. A primeira volta é sempre mais larga, e depois vai ficando cada vez mais estreito. Por quê? Porque a partir do exatamente. momento em que você se conhece e você vai identificando em si mesma aqueles comportamentos que são nocivos, fica mais fácil você combatê-los através de um novo comportamento, né, Marina? Sim. Até mesmo a questão do recomeço, né? As pessoas costumam falar, ah, vou recomeçar do zero. Nunca ninguém recomeça do zero. Nunca é do zero. Nem que seja com as experiências que você adquiriu naquele relacionamento anterior, você está entrando com uma bagagem a mais. Então, né? E é isso mesmo. Não para. Cada hora é uma questão que vai trazendo aí para você, porque a hora que você estiver pronto, você já não vai estar nem aqui nesse planeta, você já vai para um outro aí de outra dimensão, né? Então a gente está aqui Sim. para aprender mesmo, gente. E para de querer alta de terapia, porque não existe, é um processo contínuo, tá? Ô, Bruna, você fica lendo os comentários aí, porque senão eu não consigo. Tô lendo aqui os comentários. A Fabiana Tá. disse: tive a vida toda ferida, não sei como mudar. A Sônia, além de resolver minhas coisas, ainda procura ajudar a família, ou seja, salvadora da pátria.
É A isso aí. Sônia comentou que já passou por essa fase de falar que as roupas dela eram baratinhas. Agora não, agora ela sabe receber o elogio. Tá vendo, Sônia? Que coisa boa? É isso É aí. isso. Gente, são coisas pequenas que fazem a diferença, tá? Então, a hora que alguém falar, nossa, que blusa bonita, ai, obrigada, eu também adoro. Pronto, acabou. Começa a exercitar nas pequenas coisas, que na hora que vê, você já vai estar fazendo coisas maiores, né? Outra característica da mulher com o feminino ferido é que ela é uma mulher extremamente rígida, ela é dura, ela é inflexível. E mulher, gente, mulher tem jogo de cintura, né? Tem a flexibilidade para resolver uma situação ali, né? Que chegou de repente. Isso é a mulher com o feminino curado. Já a que está com o feminino ferido, ela é dura, ela é implacável, ela é, sabe, inflexível, ela tem dificuldade de ceder. Por quê? Porque ela quer ter o controle da situação. Ela precisa de estar certa, porque as coisas têm que sair do jeito que ela quer. E isso tira a leveza das relações, entende? Sim, Não sim. tem como você se relacionar com uma pessoa sem você ceder. Um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, mas ela entra na cabeça dela, ceder, ela está perdendo, É. entende? Ela está sendo fraca, então ela não quer ceder. Isso pesa, né? Pois é, pesa muito. E aí a gente entra no extremo oposto, né? Que também tá dentro do feminino ferido, que é a coitadinha, aquela que cede tudo, que faz tudo para agradar, que quer estar ali o tempo todo prestando favores e tentando fazer de tudo para que o outro permaneça, cedendo o tempo todo. Que é uma pessoa que já não conhece mais os seus próprios limites, não sabe mais nem do que gosta, do que não gosta, porque vive em função do outro. Sim, exatamente. Nós vamos falar disso também, né? Na questão dos hábitos ali, os hábitos que ela adquire, né? Para manter essas relações, né? Outra característica é uma mulher assim que ela oscila muito emocionalmente, né? Ora, ela está muito irritada, totalmente reativa. Você olhou para ela, o que foi? Sabe? Aquela mulher com aquela fala mais ácida, mais agressiva. E em outros momentos ela está num momento de tristeza, uma apatia, naquele lugar de vítima que ninguém, né, ninguém escolhe ela, ninguém entende ela. Então, assim, vai de um polo ao outro, né? Ou aquele excesso de reação, ou então um total desligamento emocional. Ela tem essa característica, ela não sabe manter ali mais ou menos o equilíbrio, não, tá? Isso é péssimo, gente. Um dia você tá. Aí parece até que a pessoa é bipolar, porque um dia ela tá de um jeito, no outro dia ela tá de outro. Sim, e é muito cansativo para quem vive essa situação, né? A Exatamente. pessoa não faz isso porque Sim, ela quer, mas ela percebe o quanto isso desgasta o emocional dela, porque nem ela sabe qual vai ser o próximo momento. Se vai ser uma euforia, se vai ser uma raiva, se vai ser uma angústia. É coisa exatamente. emocional. É um desequilíbrio total aí das emoções, né? É, Ela é muito controladora, eu já falei isso, né? Também perfeccionista, ela se cobra muito e o mesmo grau de exigência que ela tem com ela tem com os outros, né? Então ela acha que todo mundo tem que fazer tudo muito certinho. Por quê? Por que que ela quer fazer tudo certo? Porque ela tem dificuldade de aceitar críticas também, né? E ela vê muito valor no que ela faz e não em quem ela é. Então, ela tem que fazer tudo certinho, porque senão ela perde o valor dela, tá? E isso também é muito complicado, porque primeiro que a gente não controla o que está fora, a gente só controla o que está dentro. Sim. E segundo que a perfeição, ela não existe, né? E aí, essa mulher, ela tem uma forte tendência a ser uma procrastinadora. Por quê? Porque ela nunca acha o momento perfeito, E se entende? arriscar é abrir a possibilidade para errar, né? E aí, se ela não está segura o suficiente para arriscar, porque se ela errar, ela vai deixar de ser perfeita, e se ela deixar de ser perfeita, ela vai deixar de ser amada. Então, é um risco muito grande você iniciar um novo projeto, você iniciar um novo trabalho, você empreender, fazer qualquer coisa, passa por um perigo Exatamente. enorme. Vocês conseguem perceber, gente, quantos problemas nós temos ao redor disso, né? Isso impacta, igual que eu falei, não é só nos relacionamentos, é em tudo, é no trabalho, é na questão financeira, porque aí você deixa de abraçar uma oportunidade nova que às vezes pode te dar uma promoção,
tudo por causa disso, né? Desse perfeccionismo. Outra característica dessa mulher também é que ela não se prioriza, ela não tem cuidado com ela, né? Ela sempre é a última. Ela está sempre ocupada, ela sempre está resolvendo tudo para todo mundo e as questões dela fica para quando der, tá? E aí, quando ela está ali, né, nesse movimento todo, se ela parar, porque uma hora ela cansa, mas se ela parar um pouquinho, mas vem aquele desconforto imenso, uma culpa horrorosa. E outra, ela se vitimiza, porque ela faz tudo para todo mundo e ninguém me ajuda, mas ela também não quer ajuda, porque as coisas têm que ser do jeito dela. Você entende como que é? É chato lidar com essa mulher, com o feminino ferido? Quem aqui já Eu se tô... viu falando esse tipo de coisa? Nossa, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada, mas na verdade você nem dá espaço para que a outra pessoa faça, Exatamente, né? exatamente. E se faz, ela julga, ela critica, ela é tirana. Ô, gente, eu já tive nesse lugar 100%. Ainda tenho características, tá? Ainda tenho. Mas eu já tive 100% nesse lugar. Tinha dia que eu não me suportava. Sabe? Aquela coisa rígida, controladora, não podia sair na... Nossa, como que isso cansa, gente, sabe? Isso esgota demais, né? Bota. Outra coisa que, em consequência disso, né, como ela não se prioriza, ela acaba se desconectando do corpo dela, né? Então, ela é muito no racional e ela é pouco no sentir. Então, às vezes o corpo começa a dar sinais, né, de esgotamento, é uma endometriose, que são essas doenças relacionadas, é ovário policístico, ou nódulos na mama, até mesmo câncer de mama. Tudo isso está relacionado com características da mulher com o feminino ferido. E ela não olha para isso, porque ela não tem tempo. Sim, Então, e a gente assim, até pensando numa proporção menor, né, Marina, sem chegar no ponto da doença, eu estava falando sobre isso semana passada. A importância que tem da gente assumir o nosso papel de mulher, porque ainda que você seja mãe, ainda que você tenha 3 filhos, ainda assim você também é mulher. Então você precisa se reconhecer nesse lugar e entender que fazer para você também é mostrar para os seus filhos como eles devem se priorizar e se valorizar quando sim, eles forem adultos, né? É uma lição sim, que a gente está ensinando para quem são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, se você quer ser uma boa mãe, seja boa consigo, né? sim, Seja, é, se priorize. Porque se você está sempre priorizando o outro, você está se esquecendo de si. Você está ensinando para aquela pessoinha que você está criando com tanto amor e carinho, que no futuro ela deve fazer o mesmo. E não é verdade. não, não é verdade. Eu até gosto de brincar, às vezes eu falo assim, pensa, para agora e pensa nas 3 pessoas mais importantes da sua vida. Pensa quem está aí. Pensou? Agora me fala, em qual posição você se colocou? Tem gente que não coloca nem no terceiro lugar. Pois é. É filho, marido, mãe ou pai, ela não coloca. Então, quer dizer, como que você pode querer amar outra pessoa, se entregar para outra pessoa, se a principal, que está na sua responsabilidade, que é você, não, você não faz isso? E É. aí é onde, muitas vezes, ela entra em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque como ela não se ama, ela busca no outro esse amor que ela não se dá. Entende? Só que não vai acontecer, não vai. O primeiro amor tem que ser o seu por você mesma, né? Sim, Então, eu penso assim, muito sobre isso e lido muito com isso dentro dos atendimentos, né? As pessoas que entram em relacionamentos muito difíceis, que sabem que estão ali recebendo migalhas, mas elas continuam ali porque elas não se sentem merecedoras de nada além disso. Elas entendem que é tudo que existe para elas. Também baseado nas nossas experiências da infância, né, gente? sim, com Existe a certeza. negligência do lado da infância. E aqui estão dizendo, ó, menopausa precoce. Eu não tenho É, paciência para ninguém fazer nada para mim. Ih, vocês estão contando a minha vida. Tô lendo aqui alguns dos comentários. tá vendo? Então, é isso que acontece. Então, é uma mulher que se desconecta do corpo dela, e se ela desconecta do corpo dela, ela não consegue, às vezes, numa relação nem ter prazer, ela não dá um beijo na boca, ela não tem aquela intimidade de casal, é tudo muito mecânico, sabe como? Então, assim, isso é muito triste, gente. Por que que eu volto a falar? Porque ela é muito racional, ela não é do sentir, ela é mais do pensar. E isso é uma característica muito
masculina, né? É aquela mulher que tem a energia masculina muito em alta, ela não tem aquele equilíbrio. Porque todos nós, né, nós temos a energia feminina e a energia masculina. A gente precisa da energia masculina, que é aquela energia de movimento, de ação. A gente precisa disso. Só que se a gente fica nessa energia o tempo todo, a gente não dá conta, nós não temos a estrutura biologicamente falando, né, em termos de hormônios, nós não temos estrutura para isso, tá? Da mesma forma que o homem, ele também precisa de ter a energia feminina, que é onde vai trazer aquela docilidade para lidar com a mulher, a empatia e tudo. Só que o que a gente está percebendo hoje? Tem muita mulher com excesso de energia masculina e muito homem com excesso de energia feminina. Aí fica um julgando para o outro, né? As mulheres, os princesos, isso, aquilo, mas quem que trata dos princesos? São as Mulheres Maravilhas, Pois é, e entende? quando a gente para pensar na nossa sociedade, nos é exigida muita energia masculina, porque a gente trabalha, a gente vai para a vida, a gente dirige, a gente faz um monte de coisas, a gente cuida da nossa vida de forma independente, só que a gente se esquece que existe um momento da gente se reconectar com a gente mesmo, e é muito importante que Sim, a gente faça isso. muito, muito importante. Essa pausa, ela é essencial. E um detalhe, quando você não faz isso por livre e espontânea vontade, você acaba fazendo por livre e espontânea pressão, porque o seu corpo vai adoecer e ele vai te jogar numa cama e você vai ter que parar. Não vai ter jeito, né? Aí você vai ter que fazer uma cirurgia para você retirar o seu útero, aí você vai ficar lá de repouso um mês, aí pronto, acabou. Entende? Então não adianta, gente. A única saída que tem é para dentro. Eu sempre falo isso. É você olhar para essas questões, como que eu posso trabalhar isso em terapia, né? Quais as ferramentas que eu posso utilizar? Você dá conta sozinha? Sim, mas é muito difícil de você conseguir enxergar os padrões, né? Eu até gosto de citar, por exemplo, suponhamos que você é a água, tá? Daqui de dentro da garrafa, você não consegue ler o que está aqui. Você precisa sair. É aonde que eu te falo, é o papel do terapeuta, é quem está de fora que vai olhar o que está aqui dentro, entende? Né? Não tem até aquele ditado, para você ver melhor a ilha, você tem que sair da ilha, Sim, e para quando a você gente não está enxergar o envolvido fundo. no conflito, isso vale para todo mundo, vale inclusive para nós, né, que cuidamos das pessoas. Quando a gente está dentro do conflito, a gente não tem a total noção do que está acontecendo ali. Mas quem olha de fora, pode ver, quem olha de fora tem muito mais clareza do que está acontecendo, dos Sim, movimentos que estão acontecendo ali. Mesmo que sim, seja uma amiga sua falando para você, ela vai estar vendo de um outro ângulo, de uma outra perspectiva e sem tanta emoção envolvida. Então é muito mais sim, fácil para quem está de fora entender o que está acontecendo. E a gente precisa disso, a gente precisa de ter alguém isso. para nos dizer o que está acontecendo, que emaranhado é esse, como que a gente pode soltar Exatamente. ele de nós. Pois é, e a gente é tendenciosa também. A gente olha para o que a gente quer, para o que convém, o que não convém. Ai, não, isso aqui vai, não quero olhar isso aqui agora, não. A gente vai jogando para debaixo do tapete. Então, percebe a importância de um profissional para até ir mais rápido, né? Você vai contar a sua história ali, ele vai identificar o que está acontecendo e vai montar aí uma ação para poder tirar você desse lugar, entende? Porque sozinho é muito complicado a gente fazer isso, tá? Outra coisa também importante a gente falar, que essa mulher com o feminino ferido, ela tem muita dificuldade de se relacionar com a mãe, tá? Por quê? Ela quer mandar na mãe. Ela acha que a mãe sabe menos que ela, entende? Então ela quer inverter o papel. Ela julga essa mãe, ela critica essa mãe e ela faz exatamente tudo que a mãe faz, né? Por exemplo, se a mãe é uma mãe que é muito permissiva e que às vezes o marido trai isso, aquilo, e ela julga, ela critica, aí ela vai lá e arruma um marido igualzinho o pai dela fazia com a mãe, entende? É Observa isso, verdade. não é? Sim, Ela quando quer, quando ela a gente quer, está nessa posição de criticar e de julgar muito, é porque tem alguma coisa nossa ali, né? E a gente acaba repetindo esses padrões. sim, com certeza. Então, ela fica nesse papel aí, ela quer trocar, ela quer mandar, ela acha que ela sabe mais, né? Então, é uma pessoa que o tempo todo ela está corrida, ela está apressada, ela está acelerada, ela não consegue parar, tá?
Já falei, por quê? Porque ela tá com a energia masculina em alta, então ela vai muito para ação. Então ela não para, ela não para. Uma hora ela vai ter que ser parada. Não tem jeito, tá? É assim que funciona. E eu falei aqui da dificuldade com a mãe, não é só com a mãe, não, com outras mulheres também, tá? A empatia dela é bem menor. Por exemplo, uma amiga terminou um relacionamento, o cara é um traste, ela tá ali sofrendo. Cara, não interessa se o cara é um traste, ela tá no luto. Ela não tem essa empatia, ela olha e fala, ai, que mimimi, que não sei o quê, entende? Então, assim, tudo para ela é mimimi. E a internet hoje deixa isso muito claro, né? Quando a gente vai ver as mulheres famosas, as mulheres que estão postando alguma coisa sobre a vida delas, as influências, quanto tem crítica ao corpo, quanto tem crítica ao comportamento, na maioria das vezes essa crítica vem de outras mulheres. A nossa capacidade de Sim, olhar para outras mulheres de maneira dura, de ser muito julgadora com essas mulheres, tem tudo a ver com o nosso feminino ferido. sim, com certeza. E é o tipo de pessoa que ela tem mais amizades com homens do que com mulheres. Porque ela acaba que ela se identifica mais ali, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? Ela acha que qualquer coisinha que a mulher fala, ah, isso é frescura. Não tem empatia. E aí, eu venho aqui e pergunto para vocês que estão aqui, né? Se vocês se reconheceram, gente, em algum desses pontos que a gente falou, me falam. Se Conta aqui reconhecer, pra gente. Se você se reconheceu, qual foi o ponto que mais chamou sua atenção? Pode escrever aqui pra gente, que eu tô lendo é. os comentários. Então, assim, se você reconheceu, calma, né? Na verdade, isso não é você. Isso aí é o que é uma máscara que você vestiu, né, para você se proteger. Então, essa proteção que te salvou um dia, hoje ela tá o quê? Te impedindo de viver aquele relacionamento dos sonhos, né? E isso começa a aparecer em quê? Nos hábitos, que foi o tema da live, né? Que ela colocou lá, os hábitos não percebidos, porque a gente começa muito a agir no automático, então a gente nem percebe isso. Então, quais são esses pequenos hábitos silenciosos, muitas vezes silenciosos, mas que eles se repetem em todas as relações que você ousa aí, né, a ter? Você acaba o quê? Aceitando menos do que você merece, que foi o que a Bruna já falou, e você normaliza isso no começo. Você fala assim: "Ah, tá começando agora", né? Aí você começa a justificar o outro. Só que na Sim. hora que você vê, já passou 1 ano, 2 anos, se bobear, você ainda nem foi pedido em namoro e você tá ali, né? Você tá namorando a pessoa, mas ela não tá te namorando. E você está achando que isso é normal, porque se normalizou lá no início, né? Se você quer Aí, saber se você está recebendo menos do que você merece, pense se você tem dificuldade de contar para suas amigas o que acontece na sua vida amorosa. Porque se você fica com vergonha de contar, é porque você já sabe que tem alguma coisa errada ali, que não tá legal, e que elas vão te apontar isso. e a gente Sabe? sente, Sim. né? Então, se você parar, só que a gente fica querendo justificar, entende? E aí, o que que acontece? Você acaba confundindo migalha com conexão. Gente, tem mulher que dispara o coração e que vê como prova de amor eterno uma simples curtida do cara nos seus stories. Nossa, ele curtiu meus stories. Gente, ele curtiu o seu como ele curtiu de milhões de pessoas. Então, assim, para de romantizar as coisas, entendeu? Sim. Outra Tem uma pessoa que fala, não, sou controladora, brigo muito com a minha mãe, faço tudo sozinha, só atrai narcisista para homens casados. Nossa Senhora, olha isso, tá É. vendo? É isso, gente. A indisponibilidade, né? Os homens casados é indisponibilidade. Eu também, na minha vida, lá atrás, muitas vezes, nossa senhora, eu cheguei a me relacionar com um durante 1 ano, mais ou menos. Depois eu descobri que ele era casado. Eu morava numa cidade, ele morava em outra. Foi 1 ano de namoro. Namoro. Claro que a gente não tinha a internet como temos hoje, né? Porque hoje em dia é mais fácil, Mais né? fácil Com as redes descobrir. É. sociais. Naquela época não tinha, mas assim, depois de 1 ano eu descobri. Eu descobri como? Que a mulher dele me contou.
ela me ligou, porque ele foi lá na casa dela. Olha que horror isso, gente. Olha como que o padrão, não é nem você escolher, é o que você atrai. Percebe isso? Sim. Ele foi lá na casa dela, ele deixou o telefone assim, e foi ao banheiro. Na época não tinha digital, não tinha nada disso. Ela pegou lá o telefone, na lista telefônica, ela viu lá, ainda estava escrito amor. Meu Deus do céu. Meu Eu tô Deus. rindo, eu tô rindo, mas eu fiquei, nossa, foi péssimo, né? Foi péssimo. Tem gente que tá aqui, ó, dramático, sabe dessa história. Foi uma história horrorosa. Ela me ligou. Aí, na hora que ela veio, assim, com 10 pedras na mão, me contando aquilo, que eu falei, como assim? Como assim casado e tudo? Aí que ela viu que eu realmente não sabia, ela baixou a guarda. Então, assim, teve toda uma história. Eu saí da cidade que eu morava, voltei para Juiz de Fora, tudo por conta disso. Mas isso é uma história que eu não gosto nem de contar, não. Mas é só para mostrar que, assim, não é a escolha, é a atração, é o padrão que você tem ali, comportamental, que te faz atrair essas relações, mesmo que você nem saiba disso, né? Então, daí a importância de a gente tratar. Porque quando a gente trata lá dentro, isso reflete no lá fora. E aí você vai parar de atrair esse tipo de gente. Gente, foi uma situação horrorosa, coisa de novela. Mas, enfim, já passou. Graças a Deus, estou aqui. Outro hábito que a gente adquire, né? E que a gente não percebe, é de criar expectativas sem alinhar nada. Você começa a se envolver com aquela ideia que você faz daquele relacionamento, né? Então, assim, você não fala com a pessoa, por exemplo, eu quero casar. Você conhece o cara, você não fala, porque você tem medo de falar e afastar ele. Aí você vai ficar sozinho, então você fica caladinho. Mas você começa a criar aquela história na sua cabeça. Eu vou casar com ele, que não sei o que, isso, aquilo. Ele não tá sabendo disso, não. Você contou pra ele. Verdade. A gente já faz, é natural do ser humano a questão da projeção, né? Jung diz que dentro de cada mulher existe o ânimos, que é a nossa energia masculina. E quando a gente está em relacionamento, quando a gente está vendo alguém interessante, quando a gente começa a se apaixonar por alguém, quem a gente está vendo ali não é exatamente o outro, é a projeção do nosso ânimos naquela outra pessoa. Então, se você não olha para a situação, para os comportamentos, e se você não alinha expectativas, não tem nada naquilo que você está vivendo que quer dizer que a sua realidade esteja, que a sua imaginação esteja de acordo com aquilo. Porque se você não comunica, se você não diz sobre o que você gostaria de viver, se você não fala sobre as suas expectativas, se você tem medo de afastar o outro quando você falar sobre o que você quer, como que a outra pessoa vai saber? Ela vai adivinhar? Não vai? Não vai. O óbvio precisa ser dito, gente. Sim. Mas às vezes ela não fala porque ela tem medo dele ir embora, né? Sim. E aí, eu vou contar agora uma outra história. Eu sou cheia das histórias, oh meu Deus, mas como que eu aprendo com cada uma delas? Meu último relacionamento, né? Uma pessoa que morava numa outra cidade, até então você vê, nossa, disponibilidade aí, tá morando em outra cidade, tá? Mas vamos observar. Pessoa totalmente presente, muito mais presente do que era o meu marido no final do casamento ali, que morava dentro da mesma casa. Uhum. Presente, né? Encontrando sempre, todo fim de semana, isso e aquilo. Aí vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Olha, eu não quero ficar namorando para sempre. Eu já estou numa idade que eu já vou completar quase meio século. Eu não quero ficar namorando, eu quero, né, estar junto, isso, aquilo. Não, eu também quero isso, aquilo. Né? Beleza. Aonde que a gente peca? A gente escuta muito e vê pouco. E eu só naquele escutando, tava tão gostoso as coisas que eu tava escutando, isso, vamos fazer aquilo, não. Aí passou 1 mês, 2, 3, 4, 8 meses. Aí eu falei, gente, peraí, se eu ensino uma coisa, como é que eu não posso aplicar em mim? Então agora, Marina, vamos sentar aqui, eu e você, vamos ter uma conversa séria nós duas. O que você está vendo de ação concreta baseado em tudo que está sendo dito? Nada.
Pois é. Nada, nenhuma. Aí eu falei, bom, então eu tenho duas opções. Ou eu fico do jeito que tá, né? Que não é o que eu gostaria de estar junto, morando junto com a pessoa, ou eu fico aqui, né, esperando até quando é que isso vai acontecer, porque eu não estava vendo nenhuma ação concreta, ou eu saio fora. Eu tinha duas opções. E aí, gente, eu tive a coragem de me posicionar, entendeu? Porque senão eu ia estar me encolhendo para caber numa relação, coisa que eu fiz a minha vida inteira. Sim, O e meu aí quando você deixa suas expectativas de lado para ficar naquilo que foi o que você encontrou, uma hora essa conta vai chegar, porque você vai olhar com ressentimento para aquela relação que você alimentou. Aí você fala, o que eu tô fazendo Exatamente, aqui? Porque não era assim que eu queria. E aí tudo que o outro fizer vai se tornar um problema. Sendo que talvez nem fosse um problema de fato, mas só porque você se anulou demais para caber em uma determinada situação, você passa a enxergar o outro como o seu algoz. E aí você entra num vitimismo. exatamente. A Aí gente é tem que saber um defender o que a gente quer. E olhar, é o que a Mariana falou, a gente não tem que ficar só escutando o que as pessoas falam. Pelo contrário, a gente tem que olhar para os comportamentos. O comportamento dela está de acordo com aquilo que ela está falando? Ou são coisas completamente dissonantes? Parece que quem faz é uma pessoa e quem está falando é outra. Porque se você exatamente. perceber que existe uma dissonância ali, Sim, com provavelmente o que certeza. você está ouvindo é mentira, porque o comportamento é É, diferente. porque falar, gente, até papagaio fala, é muito fácil. Uhum. Agora, você colocar em ação os planos de tudo aquilo que você fala, é complicado. Só que assim, eu não fiquei com raiva, não fiquei com ressentimento, eu entendi. Porque eu sei que cada um dá aquilo que ele pode. Não adianta eu querer que a pessoa me ofereça uma coisa se ela não tem estrutura emocional. Ali a questão era a estrutura emocional, não tinha. E Uhum. não era eu o problema. Qualquer uma que chegar naquele lugar não vai ter o que eu gostaria de ter. Ele não tem estrutura para isso. Não é questão de financeiro, não é questão do gostar, nada disso. Mas não tem estrutura. Então você fica. O meu primeiro casamento, eu não tive filhos, era um sonho meu. Eu não tive filhos porque ele não queria. Então, quer dizer, eu abri mão de um sonho. Hoje também nem me arrependo, porque eu não estou junto, né? Mas assim, abrir mão de um sonho para estar numa relação. Uma pessoa que me feriu muito, também não culpo. Cada um dá o que tem. Eu fiquei ali porque eu aceitei, fiquei 16 anos nessa relação. Nossa, Marina. A Marina de hoje nem entraria nessa relação, estou para te falar. Mas, enfim, tudo é aprendizado, né? Sim. Então, assim, eu já diminuí muito na minha vida para caber. Hoje eu não faço isso mais. Ah, então eu escuto muito, você vai ficar sozinha, você está muito exigente. Ô, gente, o que eu posso fazer? Eu também não vou baixar a minha régua para ter um relacionamento a qualquer custo, né? Sim. Então, eu acredito que eu ainda tenho que mudar alguma coisa aqui dentro, igual, por exemplo, na hora, quando, né, esse relacionamento terminou, eu fiquei aborrecida, fiquei chateada, era uma pessoa boa e tudo, mas eu voltei a olhar para mim. Eu falei, por que eu atraí essa pessoa? Sim. É indisponível, entendeu? E eu não quis olhar isso. Porque eu achei, não, vai morar junto, isso aqui, depois de um tempo, mas não tinha isso. Aí você vê que não era só a distância, era a dependência emocional com a família que não sai, enfim. É, e a Então, gente, às vezes, talvez tenham mulheres aqui que estejam casadas, que estejam em um relacionamento sério e estejam pensando que essa questão da indisponibilidade não se aplica. Mas não pense que é porque você está num relacionamento que isso te impede de estar indisponível. Porque indisponibilidade tem a ver com vulnerabilidade, né? Com você poder se abrir com o outro, com você saber que você é escutada dentro daquela relação. Porque às vezes você está num relacionamento e ainda assim você está se relacionando de maneira indisponível. até tem um comentário aqui, ó. Melhor falar logo se não estiver afim. Eu até acredito que estava. Eu até acredito que tinha o desejo, mas não tinha a estrutura para bancar aquilo dali, porque não é fácil. Gente, relacionamento a dois não é tão simples assim. Não é só a Marina e o Joãozinho. É a Marina com toda a história dela e o Joãozinho com toda a história dela, entende? E não é tão simples. Você tem que ceder, ainda mais, né?
na nossa idade que já existem os filhos, então a gente tem que olhar muito essa questão de filhos, mas eu também não acho que é impossível, não. E eu não desisti do amor. Eu falo isso, minhas colegas racham os bicos de rir. Falei, gente, não desisti do amor. Eu ainda vou encontrar aquele que, não vou falar que é perfeito, porque não existe, mas que vai atender ali ao que está sendo desejado naquele momento. Por que não? Ora, Com por isso que eu estou certeza. trabalhando. Estou trabalhando uma hora, vai. Então, a questão de alinhar as expectativas, igual eu falei, alinhou. Estava alinhado. Mas aí o que que acontece? Não tinha coerência, palavras e ações. Tem que prestar atenção nisso, gente. Não ouça o que falam, presta atenção no que faz. É o que faz é que vai te ver Conta. se você está bem ou não na fita. Então, o que falar, minha filha, e ó, outro hábito dessa mulher, né? Ela fala muito, ela é muito compreensiva, ela tenta entender e ela também não toma decisão. Por quê? Porque ela tem medo. Então, assim, o relacionamento já está falido, já acabou, mas ela fica ali. Ela acha que ele vai mudar, assim. Não vai. Sim, para quem está num relacionamento é muito importante observar isso. Se você está vendo comportamentos que não são legais, mas está quieto esperando que as coisas mudem, as coisas não mudam só porque o tempo vai passar. Porque vai passar o tempo e vai continuar tudo igual. É importante que você tenha a iniciativa de ter uma conversa, de entender por que aquilo está acontecendo, de compreender o momento do relacionamento e sabendo que quando você muda, a sua relação com as pessoas também muda. Porque se você não muda nada e ficar esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer. Agora, se você começar a mudança por si mesma, seja colocando limite, seja tendo uma conversa, seja mudando seus hábitos, porque se você está sempre ali também, todo dia está em casa, todo dia está esperando por ele, todo dia está, o que a gente vai fazer? E você não tem uma vida, é muito mais fácil para esse homem saber que ele vai se ocupar, que ele vai ter a vida dele, que ele vai fazer o que ele quiser e você vai estar ali esperando. Então, assim, é ideal que você também tenha a sua individualidade, que você tenha seu tempo com as suas amigas, com a sua família, que você tenha as outras áreas da sua vida preenchidas, porque senão a sua expectativa fica sempre em cima do relacionamento e Sim. aí você fica só esperando. Aí quando acaba, pronto. Vira o pó, né? Não dá. É. Outra coisa também, outro hábito, é tentar controlar a relação. Ela quer prever tudo, ela quer conduzir o outro, mas na verdade isso é um medo. E aí, gente, existe uma coisa chamada viés de confirmação. Quando você fica muito naquela, ai meu Deus, será que ele está me traindo? Aí você começa a pegar, olhar as coisas, você vai acabar atraindo esse tipo de situação. Aí você vai falar assim, viu? Eu não falei que eu tinha razão, ainda falo com orgulho ainda. Então, É, dentro do código R, a gente trabalha isso no R de referência. Quando a gente escuta muita coisa da nossa família, e todo mundo aqui escutou um monte de coisa certa e um monte de coisa errada, a gente acaba trazendo isso para nossa vida. Então, se você acredita que todo homem trai, que é melhor esse que está com você, e que é um Josivaldo, cara que não presta para nada, mas pelo menos está com você, do que se arriscar, porque o outro vai ser pior ainda. Quando você começa a introduzir essas crenças vão se confirmar na realidade, o viés de confirmação. Então você vai sim, olhar, você só vai ver relacionamento fracassado, e você vai ter certeza que o seu é só mais um. Mas quando sim, você muda a sua maneira de enxergar, você começa a ver outras coisas. Aí sim você abre exatamente. possibilidade para mudança. Isso, é isso mesmo. Então, gente, para de querer controlar. Você não controla o outro, você controla você. Por que que você quer que o outro mude e você não vai fazer a mudança? Porque você sabe que é difícil. E se é difícil você mudar, por que que você acha que vai ser fácil ele mudar? Pois é, a Então, gente faz promessas pra gente mesmo que a gente não cumpre, né, Marina? oh, Começar a nossa dieta na Senhora. segunda-feira, vou ficar 40 dias sem comer chocolate. E não fica. Aí quando chegou, você tá fazendo. Exatamente. Se é Pois difícil para é. você cumprir os combinados que você faz consigo mesmo, por que que é que o outro vai seguir exatamente tudo aquilo que você alinhou, que você falou para ele que tem que ser daquele jeito? Não é Pois é. assim que as coisas funcionam, né? E Não é. relacionamento na base do controle é muito difícil. Eu Isso atendi chega a ser até pessoas, infantil, né, Bruna? sim, eu atendi uma É, pessoa há pouco tempo que ela tinha até quantas vezes na semana que tinha que postar story do casal. Até isso era não, determinado, era conversado, era negociado. Tem que postar story 2 vezes por semana, tem que não sei o quê, tem que. Tinha regra pra tudo. Existe limite. gente, Ninguém misericórdia. aguenta. Nossa Senhora, pois é.
É outra coisa, né? É isso aí, ó. Aqui, ó. Preciso de validação constante. Precisa de validar, né? Qualquer mudança do outro. Aí eu postei aqui uns stories e marquei o fulaninho. Aí o fulaninho não compartilhou. Ai, meu Deus, aquilo já vira insegurança. Mas a gente combinou, ele toda vez que eu posto alguma coisa, ele vai lá e compartilha. Agora ele não compartilhou. Será que ele não está querendo que alguém não veja? Gente, sabe? Nossa, começa cada história mirabolante aqui. Olha para onde que vai a energia, gente, para Sim. algo que você não controla e que não te acrescenta em nada, né? Falando sobre validação, tem uma reflexão muito importante, Marina, que é o seguinte: a gente acha que a validação tá só ligada àquilo que é bom, né? Então, assim, a pessoa quer que o outro fale que ama, ela quer ser reconhecida pelas coisas boas, mas muitas vezes a mulher que não tá conseguindo isso, ela começa a fazer exatamente o oposto, ela quer irritar o outro, ela quer, porque qualquer reação é melhor do que nada. Então, na busca por alguma reação, alguma validação, ela começa a se comportar de um jeito que nem ela dá conta. Por quê? Porque se o outro ficar, então é sinal que ele me ama. Então, aí É, ela vai para um outro tipo de validação, a validação negativa. sim. Ou então também, isso aí pode ser algo inconsciente que ela começa a fazer para que o outro vá embora, tá? O Como ela movimento tem impulso, né? medo de ser rejeitada, abandonada, ela abandona primeiro, ela se auto-sabota. Então, Auto- assim, gente, é uma mistura aí que são linhas tênues, né, entre uma coisa e outra, mas se a gente aprofundar, a gente consegue entender aí o padrão, porque ele se repete, né? Ela vai, se a gente levar ela para o pensamento, ela vai observar que todos terminam da mesma forma, todos chegam da mesma forma, eles têm o mesmo padrão, às vezes têm até a mesma, quase a mesma é, características físicas, né? A pessoa até busca mais ou menos aquele padrão ali. É incrível. Outro hábito, né, dessa mulher com o feminino ferido é carregar esse relacionamento sozinha. Ela sustenta tudo. O outro só participa, né? Ele tem participação especial, mas a sustentação emocional ali da relação é dela, né? Ela evita o conflito, ela começa a guardar tudo porque ela não quer falar. Eu até falo isso na hora da raiva também, não é hora de conversar, porque todo mundo está cheio de razão, mas depois que passa a situação e que ela pode chegar e falar, olha, eu não gostei disso que você fez, porque eu me senti, é sempre eu me senti assim, não é porque você fez isso, não. O que ele fez diz respeito a ele, é como você se sentiu, porque isso aí ele não pode brigar, você se sentiu, pronto. Aí ela também não fala, não vou falar não, agora tá tudo tão bem, se eu falar vai estragar. Então ela começa a engolir, né? E aí ela explode, na hora que ela explode, aquilo ali já virou uma dor, aí vem pro ressentimento, pra mágoa. Gente, vai virando uma bola de neve descomunal. E Gigante. por último aí, né, o último hábito aí é a questão dela não ter, ela tem uma dificuldade imensa de encerrar ciclos falidos. O relacionamento já acabou, ela tá sozinha ali, mas ela tá ali, ela fica ali, né? Ela vê sinais, mas ela distorce, ela percebe que não tá bom, o corpo dela dá os sinais ali, e ela vai ficando, ela vai ficando. Por quê? Porque não, será que eu vou achar outro? Aí ela também não se valoriza, então ela acha que ela não vai achar alguém melhor, sabe? Então é uma coisa. E assim, um ponto, né, que muita gente não fala, é porque essa mulher, ela sabe, né, ela tem essa consciência, mas ela não tem essa atitude, ela não consegue agir. Por quê? Porque eu falo assim, ter a consciência é o primeiro passo, tá? Decidir é o segundo passo, mas ter consciência e decisão é importante? Sim, mas se você não conseguir sustentar a sua decisão, vai tudo por água abaixo. E aí é o problema maior, é você sustentar aquilo. Então você vê que muita gente, ela termina, depois ela volta. Aí volta pior ainda, porque ele falou, ela aceitou, e ó, vai montar em Pois cima. é. Não que seja impossível, tá, gente, se reconciliar. Eu acredito muito no processo de reconquista, mas ele tem que ser feito com sabedoria. Não é Sim, voltar sabendo que você vai repetir os mesmos problemas, né? É sim, necessário um amadurecimento, é necessário olhar para aquela situação que levou ao término da relação e pensar: isso vai acontecer de novo?
Ou será que existe uma maneira para que isso não se repita? Tem que Quanto ter que uma o outro está conversa disposto, madura. quanto que eu estou disposta a abrir mão de determinadas coisas para que a relação passe a funcionar caso a gente volte. Então, não Sim, é simplesmente voltar porque tá com saudade, porque senão você tá voltando, você não tá com dificuldade de encerrar um ciclo. sim, E com dentro do certeza. relacionamento também, se você percebe que a sua relação não tá legal, isso não quer dizer que você tem que sair e terminar. Quer dizer que você tem que olhar para aquilo e talvez pensar em qual é o comportamento que você precisa mudar para que o outro tenha uma reação diferente. Sim, com certeza. É tudo na base da conversa, gente. Não tem como, né? E então, assim, você pode observar que tem pessoas que são evitativas, elas fogem de conversas difíceis. Então, esse tipo de pessoa não dá. Como é que você vai se entender com uma pessoa que não sabe conversar, que quer evitar conflito a todo tempo? Não dá, é impossível, né? Sem conversa não tem jeito. Então, assim, essas são as características da mulher, esses são os hábitos, e isso tem um custo, gente, né? O custo disso são relacionamentos que não evoluem, é um desgaste emocional imenso, ansiedade, né? Aquela sensação de que você está sendo drenado o tempo todo, porque você está num campo de batalha, é uma luta, né? Ou luta que é aquilo. O seu corpo, ele demora para responder, você tem crises de compulsão, seja de compras, alimentar, enfim, né? É, álcool, cigarro, enfim, né? Todo tipo de vício aí. Essa mulher ela tem uma dificuldade de emagrecer, dores no corpo todo, né? Inflamações, isso tudo é a conta que chega. E o preço é alto. O preço é alto, né? Porque o seu corpo ele entra num modo de defesa, porque ele está em um estado de alerta ali o tempo todo e ele reage dessa forma. Então você Sim, não o tempo todo consegue em alerta, relaxar. porque você precisa estar o tempo todo prevendo quais vão ser os próximos passos, o que vai acontecer a seguir, e o tempo todo tentando controlar tudo. Chega uma hora que, infelizmente, não dá. E aí, assim, nós já estamos chegando para o fim aqui, né, gente? Então, assim, não é sobre você encontrar a pessoa certa, né? Eu até acho que a pessoa certa, ela é difícil, assim. É uma construção, né, de alinhamento, um vai cedendo aqui, ela não vai chegar pronta, né? Então, assim, muito mais do que você encontrar a pessoa certa, é você parar de sustentar aquilo que te machuca. A Sim. hora que você tomar essa decisão, não, eu sou prioridade, eu não vou entrar num relacionamento, não vou ficar onde me machuca, eu vou conversar, entendeu? Você tem que se priorizar, porque se você não mudar o padrão, você só vai trocar o personagem. Você pode terminar 20 relacionamentos, você vai se relacionar com outros 20 igual os anteriores. É isso que eu tenho para te Verdade. falar. Entende? Então, assim, você precisa de direcionamento, você precisa de uma terapia. Então, tem a Bruna, que tem, né, a metodologia dela. Eu tenho as minhas terapias aqui também, que auxilia, onde a gente vai ali na causa raiz para a gente descobrir qual que é o padrão desqualificado que está fazendo você ficar presa. Eu até brinco assim, parece que você está presa no dia da marmota. Já viu essa expressão? É Sim. aquele você não sai daquilo dali. Você fala, gente, eu já vivi isso. É um looping. Lu, Isso cansa, né? Então, é, assim, tem que partir de você. Não, eu quero olhar para essa questão e eu vou até o fim. E outra coisa, gente, questão de relacionamento, assim como questão financeira, você não vem querer achar que você vai resolver isso com uma sessão que você não vai. Então você nem vai lá, porque você vai jogar seu dinheiro fora. É um processo, é um processo. né? É um processo. A gente precisa entender o que está acontecendo, entender de onde veio isso, por que você está repetindo Isso. sempre o mesmo padrão, para que então seja possível você mudar esse padrão. Porque são histórias que você presenciou desde a sua infância que foram moldando essa pessoa que hoje está aí vivendo o que vive. Então, assim, a gente precisa de voltar lá atrás. Então, não é uma coisa simples, é doloroso, mas assim, porque você tem que olhar para isso, é chato, mas é libertador, Ah, sabe? o Márcio falou aqui, ó, Feitiço do Tempo. É um excelente filme para mostrar as repetições da vida. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar, né? Tem até um ditado que diz, né? Você não vai resolver uma situação com a mesma mente
você não vai resolver um problema com a mesma mente que o criou. Então, eu criei um problema onde eu só atraio pessoas X, Y, Z. Se você não mudar a sua mente, você não vai resolver esse problema. É Você vai verdade, continuar. é verdade. E aí eu gosto muito do exemplo da rádio, né? Se você tiver aqui em Juiz de Fora, a gente tem uma rádio que é 104 ponto alguma coisa, eu não sei porque eu não escuto rádio mais. Mas se você estiver sintonizado no 88 ponto qualquer coisa, você nunca vai chegar naquela rádio, porque você está numa frequência completamente diferente. Então, se você quer mudar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está vivendo, você precisa primeiro chegar naquela outra frequência. Então, você precisa trabalhar para que você mude os seus padrões, os seus comportamentos, o que você atrai inconscientemente, para que então você consiga chegar naquilo que você quer. Com certeza, com certeza. O trabalho é todo aqui. E assim, terminou um relacionamento, o que que a maioria das pessoas fazem? Elas querem logo buscar outro para ela não sofrer. Gente, para com isso. Para, entendeu? Dá um tempo, olha para você, né? Começa a tentar, busca uma terapia. O meu segundo casamento, eu casei 2 vezes, tá, gente? Meu segundo casamento, eu fez 4 anos que eu separei. Eu fiquei quase 3 anos sem ninguém. Ninguém, nem beijinho na boca, nem paquerinha, nada, nada. Aí os outros até falam assim, mas como é que você aguentava? Gente, isso não era o meu foco. Porque o meu foco não era. É claro que isso faz falta e tudo, mas naquele momento ali eu precisava de resolver questões em mim que estavam me fazendo atrair determinados padrões. Resolvi muita coisa. Então, eu vejo assim, esse último relacionamento, por exemplo, que eu tive, ele teve quase que perto do que eu almejava. Faltou, assim, um detalhe, mas era um detalhe que não é, que era inegociável, não dava para Sim. ficar. Mas, assim, eu percebo que até no que você escolhe, no que você atrai, houve uma mudança, né? Sim. Então, é isso. Olha para você, não tenha pressa, né? E o que eu tenho para dizer, né, para a gente encerrar aqui também, porque a gente não quer passar muito, é o que você, né, se você que está aqui na live se identificou muito com o que foi falado, vai talvez gerar uma culpa, né? Ai, meu Deus. Não, não entra nessa, tá? O que você atrai, né, esses padrões, isso não é culpa sua, tá? Foi a melhor forma que você encontrou de se defender. Mas é sua responsabilidade, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade resolver essa situação, Sim, tá? isso mesmo. E, e a última frase para fechar. O amor que você vive hoje mostra o quanto você se abandona ou se escolhe. Então, para e pensa. Aí, se você está se abandonando ou se você está se escolhendo. E se Perfeito. você escolhe, né, Bruna, dar um passo à frente, né, mudar esses padrões, nós estamos aqui à disposição Sim, para com ajudar. certeza, com certeza. Existe muita coisa diferente do que você está vendo repetida aí na sua vida e dá para ser muito Hum, melhor. Com Marina, certeza. foi um prazer ter você aqui comigo. Adorei a nossa live. Espero que tenhamos outras. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo e comentando. Muito legal quando tem essa interação. Pois é, a gente podia tirar uma selfie, né? Porque depois eu vou jogá-la no YouTube. Você consegue tirar aí? Não consigo, porque senão eu tenho medo de perder a live se eu apertar o botão, porque depois eu posso Então, salvar. peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa Vê eu se ver você se eu. consegue. Porque eu vou salvar aqui para poder postar. E aí eu te mando, te marco também. Eu vou printar. Então, peraí. Então, vai lá. 1, 2, 3 e X. Ah, ainda não deu. Peraí. Porque tá aqui no. Tá no. Vai, 1, 2, 3 e X. Ai, não tá dando. Ah, deu. Agora deu. Deu? Deu. Então tá. Deu. Gente, então é isso. Obrigada, Bruna, pelo convite e qualquer coisa nós estamos aí à Muito disposição. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchauzinho, tchauzinho.